Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre genética. A genética é o ramo da biologia que tem como principal objetivo determinar como funciona a hereditariedade biológica. Ou seja, quando a gente fala de herança, estamos falando de algo que é passado de uma geração para outra, de pais para filhos e assim por diante. É claro que na mente da maioria das pessoas, a palavra herança vai remeter a algo financeiro, bens, né, terrenos, enfim. Só que quando eu falo de uma herança biológica, na verdade eu estou falando das características que o ser vivo possui. Então a genética tem como objetivo entender como um ser vivo passa suas características para a próxima geração. Provavelmente o ser humano já tenta entender isso desde que começou a domesticar plantas e animais, há mais ou menos 10 mil anos atrás. Porém, escrito de forma sistemática e que nos permite entender como funciona isso, a gente tem relatos da primeira vez por volta do século XIX, por volta dos anos de 1860, por meio de 2 trabalhos feitos pelo monge Gregor Mendel. Mendel trabalhou com ervilhas e chegou a algumas conclusões muito interessantes. Na época, os trabalhos de Mendel não foram muito bem aceitos pela comunidade científica e ficaram engavetados, ficaram nas prateleiras da Sociedade Inglesa de Ciências. Em 1901, 3 cientistas de forma independente chegaram às conclusões as mesmas conclusões que o Mendel tinha chegado quase 50 anos atrás. Então, foi atribuído a Mendel o título de pai da genética. Isso foi póstumo, porque já fazia 15 anos quase que Mendel havia falecido. Bom, vamos lá. O que o Mendel ele descobriu? O Mendel ele formulou 2 grandes leis da genética, que serve para a gente entender uma boa parte da genética. Não totalmente, não integralmente, a gente vai ver nas próximas aulas, mas nos permite entender bastante sobre genética. A primeira lei de Mendel, ela é conhecida como Lei da Pureza dos Gametas. E ela tem o seguinte enunciado: todo caráter é determinado por um par de fatores que se separam, indo um fator para cada gameta, que é sempre puro. Bom, tá bem complicado de entender, né? O Mendel ele chegou a esses resultados e ele fez por meio de cálculos matemáticos, ele determinou como funcionava, claro, cálculos matemáticos mais os resultados obtidos dos cruzamentos das ervilhas. Bom, na época o Mendel ele não tinha ideia do que se tratava, o porquê disso. Porque 2 fatores, o Mendel usou a palavra fator, a gente não usa mais, a gente chama a palavra alelo, né? Então, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que o Mendel trabalhou com ervilhas que eram seres vivos diploides, ou seja, que têm pares de cromossomos. Uma boa parte dos seres vivos da natureza tem cromossomos homólogos, tem pares de cromossomos, então são diploides. Eu vou explicar cada conceito desse detalhadamente, não se preocupe. Então, o que nos permite entender isso é o seguinte: como a maioria dos seres vivos que a gente trabalha na genética, nós falamos, eles têm pares de cromossomos, e esses cromossomos, eles têm as mesmas regiões, os mesmos genes. Então isso significa que para cada característica que tenha um gene, na verdade nós temos um par, porque um fica num cromossomo e o outro fica no outro. E por que eles se separam? Porque durante a meiose celular, que é o tipo de divisão celular que forma os gametas, o gameta vai receber apenas um cromossomo de cada par. Por isso, então, que vai haver apenas um alelo, certo? Então, referente a isso, alguns conceitos importantes que nós temos. O primeiro o conceito de cromossomos homólogos, do grego homo, igual, logos, descrição ou descrever. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que possuem os mesmos loci, as mesmas regiões que codificam características. Eles têm as mesmas regiões, mas não significa que eles são idênticos. Vamos entender mais isso um pouco mais à frente. O que é um locus? Locus é a região,
o local do cromossomo em que está situado um gene, certo? Locus é uma palavra latina e o seu plural é loci. Gene. O que é um gene? O gene é uma sequência de DNA que codifica a uma proteína. No nosso caso, a gente vai trabalhar com características, então que codifica uma característica.